Glória a Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Deus abençoe os irmãos do grupo de louvor. Bom estarmos aqui nesta manhã para louvarmos, bendizermos o nome do Senhor e ouvirmos uma porção da sua palavra. Abra a Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Jeremias, e o capítulo é o capítulo de número 2. Jeremias, capítulo de número 2. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta manhã, eu quero falar com os irmãos. O Senhor tem colocado esse texto no meu coração há algumas semanas, e eu quero refletir com os irmãos nesta manhã sobre o tema Deus se lembra e nós. Então, o tema do texto ou da reflexão bíblica nesta manhã é Deus se lembra e nós. É um texto grande, irmãos, 37 versículos. Eu quero dividir o meu momento aqui de fala em duas partes. Primeiro, eu quero explicar o capítulo 2 dentro do seu contexto, e depois aplicá-lo àquilo que o Senhor colocou no meu coração, de modo que, para ganharmos tempo, como a gente no decorrer da mensagem vai ler os versos na exposição do texto, eu quero ler apenas os 3 primeiros versículos, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias: vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Amém, glória a Deus. Por favor, fique com a Bíblia aberta. A gente vai analisar o texto no decorrer da mensagem. Curve a cabeça, ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, Senhor, viemos até esta casa, chamada casa de oração, para te louvar, para te bendizer, para te glorificar. E assim fizemos, Senhor, até o momento de agora, e certamente assim continuaremos fazendo até o término deste culto. E agora, Senhor, nós iremos ouvir a Tua palavra. Eu sei, e o Senhor sabe, e todos aqui também sabem, que eu não tenho nada a falar. De mim, não tenho nada, Senhor, a transmitir. Mas o Senhor é aquele que ainda fala através dos instrumentos, Senhor, limitados, frágeis e imperfeitos. E o nosso pedido nesta manhã fala com a Tua igreja. A Tua igreja precisa ouvir a Tua voz. É a Tua voz quem nos direciona, é a Tua voz quem nos fortalece, é a Tua voz quem nos levanta, é a Tua voz que nos dirige. É a Tua voz que é o norte para a nossa vida, e é ela que nós queremos ouvir. Senhor, eu não quero falar nada de mim, Senhor, mas fala e não te calas nesta manhã. Saca-me da Tua aljava e acerta o Teu alvo, porque a Tua palavra, ela é poderosa. Como diz a Tua Santa Escritura, ela é mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes, e ela vai até a divisão da alma e do espírito, e até juntas e medulas, e é ela que é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações dos homens. Por isso, querido Deus, nesta manhã,
fala pela tua palavra, que todo impedimento, que toda oposição, que tudo aquilo que não provém da parte do Senhor, de modo contrário à tua palavra, que seja neutralizado e repreendido nesta manhã, em o nome de Jesus, e que os nossos ouvidos, os nossos corações, e que as nossas mentes estejam cativas no Senhor, e voltados à atenção à tua palavra, em nome de Jesus, amém, glória a Jesus. Meus irmãos e irmãs, de modo inicial, para compreendermos o texto que nós iremos falar nesta manhã, é necessário a gente destacar algumas informações acerca do livro de Jeremias. Primeiro, este livro profético foi escrito pelo próprio profeta Jeremias. A mensagem de Deus foi passada ao próprio profeta. E o nome Jeremias significa aquele que é elevado por Deus, ou aquele que Jeová exalta. Entretanto, se fizermos uma leitura completa deste livro, do início ao fim, com os olhos humanos, certamente não veremos nenhum tipo de exaltação. Mas é necessário que ao lermos este texto sagrado, nós precisamos observar a obediência do profeta em atender o chamado divino e analisar o cuidado de Deus em sempre estar com ele, em sempre encorajá-lo, em sempre defendê-los. E aí, por esta ótica de obediência e companhia de Deus, esta união, a gente consegue ver algum tipo de exaltação, algum tipo de honra, mas nada a ver com as coisas aqui da terra. Jeremias, ele vem de uma linhagem sacerdotal, conforme versículo de número 1 do capítulo 1 e o versículo 5 ainda do mesmo capítulo, de modo que, seguindo a linhagem, ou seguindo a regra, por vir de uma linhagem sacerdotal, Jeremias deveria exercer o ofício do sacerdócio. Era assim, quem vinha desta linhagem deveria exercer tal ofício. Contudo, no capítulo 1 e no versículo 5, Deus olha para este moço, que então nasceu e veio desta linhagem e deveria seguir agora um ofício de sacerdote. Deus olha para ele e diz: desde o seu nascimento, ou na verdade antes de você nascer, ainda no ventre da sua mãe, eu já te escolhi, eu já tinha uma obra para você. Só que a obra que eu tenho na sua vida, Jeremias, não é para você ser sacerdote. Eu te escolhi para você ser profeta. Você não vai seguir a lógica, você não vai seguir o que é de costume, você não vai acompanhar a regra. Com você, eu vou trabalhar de uma forma diferente. Você será profeta e eu te levarei às nações. Ele vem de uma linhagem, mas Deus o estabelece para exercer outra coisa, coisa distinta daquilo que ele, em tese, estaria destinado. A mensagem profética, irmãos, deste homem, enviada ou dada pelo próprio Deus, é direcionada ao reino de Judá, especificamente nos reinados de Josias, Jeoaquim e Zedequias, conforme os 2 primeiros versos do capítulo 1, especificamente versículo 2 e versículo 3. E Jeremias vai profetizar por cerca de 40 anos, de modo que a sua mensagem continha um teor não muito agradável aos ouvidos. Jeremias, em breve síntese, vai denunciar pecado, vai convidar ao arrependimento, vai indicar que
Judá seria destruída e levada para o exílio, e que depois deste exílio, que duraria um prazo de aproximados 70 anos, Deus preservaria um povo, os chamados remanescentes, que voltariam para Judá, especificamente a Jerusalém, e seriam então reavivados, renovados, transformados e alcançados pela misericórdia do Senhor. E quando nós vemos no capítulo 1, antes de adentrarmos aqui no capítulo 2, como disse, o texto ou o livro inicia com o chamado de Deus a Jeremias. E aí no capítulo 1, Deus vai chamá-lo de maneira soberana e trazer uma confirmação acerca deste chamado. No versículo 5 do capítulo 1, Deus vai dizer ao profeta que o escolheu desde o ventre para ser profeta. No versículo 6 do capítulo 1, Jeremias recua, mostra a Deus limitações, dizendo: eu sou um menino, eu não sei falar. E aí nos versículos de 8 a 10, Deus o encoraja, dizendo que estaria com ele, que colocaria palavras na boca dele, que o protegeria, que lhe daria autoridade e que o usaria em reinos e nações. E com base nisso, Deus vai dar duas visões ao profeta. Deus vai mostrar a vara de amendoeira, trazendo uma confirmação de que as palavras que ele estava lhe falando acerca do seu ministério, Deus velaria para cumprir com cada uma delas e também com as mensagens futuras do livro. E Deus dará também uma visão de uma panela fervendo, que indicaria a direção espiritual e o local geográfico em que estas profecias seriam levadas. E aí depois de usar ou de chamar o profeta, depois de confirmar a chamada, depois de dar a direção da chamada, Deus vai começar a usar o profeta nas profecias. E entra então o capítulo que lemos, que é o capítulo 2. E a primeira ordem de Deus ao profeta é: se levanta e vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém a mensagem que nós iremos aqui discorrer. Mas antes de nós entrarmos especificamente aqui no capítulo 2, eu preciso destacar, irmãos, que este capítulo, este livro, ele foi direcionado exclusivamente para os habitantes do reino de Judá. E esta mensagem é indicada do capítulo 2 para aqueles que moravam, residiam em Jerusalém. De modo que o que eu estou querendo dizer é que esta mensagem teve o seu conteúdo estritamente cumprido quando da invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. E ainda com muito cuidado, eu destaco que nós precisamos falar do Antigo Testamento com uma determinada cautela, porque, em regra, muitas das profecias e dos textos direcionados a Israel tiveram o seu cumprimento nos séculos antes de Cristo. Porém, o Antigo Testamento, ele possui ricas lições que podem ser extraídas no sentido de nos ensinar a amarmos mais a Deus, confiarmos mais em Deus, dependermos mais de Deus, nos humilharmos mais a Deus, obedecermos mais a Deus e servirmos a Deus de uma maneira melhor, que o agrada mais. Dentro desse contexto, nesta manhã, com a ajuda de Deus e na dependência do Espírito Santo, eu quero compartilhar com vocês esta reflexão com o tema Deus se lembra, e nós. E como disse, o meu desejo aqui inicial é explicar o texto, capítulo 2, dentro do contexto em que foi direcionado a Judá,
e depois disso extrair algumas lições preciosas que a gente pode aprender para a nossa edificação. Versículos de 1 a 3 do capítulo 2. Deus olha para o povo, e agora começo a falar limitadamente no sentido de Deus lembra. Deus olha para o profeta no capítulo 2, como disse, diz: levanta e vai proclamar as mensagens que eu vou lhe dar para Jerusalém. E a primeira mensagem, ou o início da profecia é: Jeremias, proclama para o povo que eu me lembro do passado. E o Senhor se lembra o que do passado, Deus? Primeiro, Jeremias, fala para o povo que eu me lembro quando eles eram fiéis a mim. Jeremias, eu me lembro da fidelidade do povo quando eles eram jovens. Diz para eles também, Jeremias, que eu me lembro quando eles me amavam. Diz também, Jeremias, que eu me lembro quando eles me seguiam até no deserto. Versículo 2, me lembro da fidelidade de quando era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto por uma terra não semeada. Eu lembro da fidelidade, eu lembro do amor deles, eu lembro que eles me seguiam. Eu lembro que eles eram santos, versículo 3, Israel, meu povo, era santo para o Senhor. E o santo aqui tem o sentido de separados. Jeremias, diga para eles que eu me lembro quando eles se separavam para mim. E além disso, fala para eles, Jeremias, que eu me lembro que eles me obedeciam. Porque o primeiro, ou os primeiros frutos das colheitas, eles davam para mim. De modo que se alguém os comesse primeiro, esse alguém era considerado culpado. Por quê? Lá em Êxodo capítulo 23 e versículo 19, Deus determinou que os primeiros frutos das colheitas deveriam ser levados para Ele. E Deus está dizendo: eu me lembro quando o povo obedecia aquilo que eu estabeleci para eles. Só que a mensagem continua. E agora Deus começa a se lembrar da má conduta dos antepassados. E faz algumas indagações, versículos de 4 a 8. Deus continua usando o profeta dizendo: olha, ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó e todos os clãs da comunidade de Israel. No versículo 5, irmãos, esse texto tem me encantado. E talvez se nesta manhã Deus falar com uma pessoa, Deus terá falado com duas. A primeira sou eu. Deus olha para o povo, e isso, pastor, me trouxe uma vergonha tremenda. No versículo 5, Deus faz uma pergunta ao povo dizendo: olha, que falta os antepassados de vocês encontraram em mim para me deixar? Que erro eu cometi? O que eu fiz de mal? Aonde eu deixei vocês? Quando eu dei para vocês algum argumento para que vocês me deixassem? Trazendo para a nossa linguagem de hoje, quando é que eu pisei na bola com os antepassados de vocês? Versículo 5. Só que eles me deixaram. E aí Deus vai falar da idolatria. Eles me deixaram para seguir ídolos sem valor, de modo que eles mesmos se tornaram sem valor. Deus segue dizendo: olha, Jeremias, diga que os antepassados deles perguntavam: cadê Deus que nos trouxe do Egito
para o deserto. E aí começaram a reclamar, uma terra seca, árida, cheia de covas, de trevas. Diga, Jeremias, para o povo que eu me lembro da ingratidão deles. Me lembro da idolatria e me lembro também da ingratidão. É um povo ingrato. Porque eles estão dizendo que eu os trouxe para o deserto, mas eles se esqueceram, versículo 7, que eu trouxe eles para uma terra fértil. Que eu fiz eles comerem frutos bons. Contudo, e aí agora Deus vai fazer uma comparação da bênção que deu ao povo no versículo 7 e da maneira errônea que o povo se utilizou da bênção de Deus. Deus está dizendo, olha, eu trouxe vocês para uma terra fértil, para que vocês comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos, entretanto, vocês contaminaram a minha terra. Vocês tornaram a minha herança repugnante. A bênção que eu dei para vocês, vocês utilizaram de maneira errada. E aí Deus continua se lembrando da má conduta dos antepassados, e no versículo 8 diz acerca da corrupção do povo. E aí olha e diz assim, olha, os sacerdotes que eram responsáveis por levar as causas do povo, ou por trazer as causas do povo até mim, e responsáveis também por ensinar o povo a andar nos meus caminhos, estes não perguntavam por mim. Os intérpretes da lei, os chamados escribas, que deveriam ler a lei de Deus e interpretá-la, o Senhor está dizendo, eles não me conheciam. E além disso, os líderes políticos, governamentais, se rebelaram contra mim, Jeremias. E os profetas que deveriam ser a minha boca na terra, estão profetizando em nome de Baal, mensagens que eu não mandei profetizar. Percebe o nível, pastor João Pedro, da corrupção? Com quem Deus contava, entre aspas, se corromperam também. E aí a profecia continua, nos versículos de 9 a 12, quando Deus agora vai se lembrar e começar a denunciar, não mais a conduta dos antepassados, mas a conduta dos vivos. E aí Deus olha no versículo 9 e diz, eu continuo denunciando vocês. E além disso, Deus faz denúncia aos antepassados, Deus passa a denunciar agora os que estão vivos, e aí Deus diz, eu vou denunciar também os descendentes de vocês, porque dentro da sua soberania, Ele sabia que os descendentes dos vivos continuariam seguindo maus caminhos. E aí Deus olha e diz, olha, vocês me deixaram. E aí dos versículos de 10 a 11, Deus vai comparar a fidelidade de nações pagãs com a infidelidade da nação santa. Deus olha para o povo no versículo 10 e diz, atravessem o mar até o litoral de Chipre. Mandem observadores a Quedar, observem de perto e vejam se alguma vez aconteceu nessas nações ímpias que não me conhecem o que está acontecendo aqui. Aí Deus pergunta, alguma nação já trocou o seu Deus? E Deus diz, eles nem são deuses. Mas o meu povo, e a denúncia de Deus é, o meu povo trocou a minha glória
o meu povo me deixou. E aí no versículo de número 12, Deus olha para o céu e o estabelece como testemunha, dizendo: céus, fiquem espantados com tal acontecimento. Fiquem horrorizados e abismados, porque o meu povo foi tão infiel que os pagãos, os ímpios, são mais fiéis do que eles. É difícil dar glória a Deus, eu sei. Foi difícil para mim também. Só que a profecia continua. E agora dos versículos 13 a 17, Deus vai lembrar o povo da sua conduta pecaminosa. E no versículo 13 Deus diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro, eles me abandonaram. E Deus o chama ou o estabelece como a fonte de água viva, versículo 13, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e me abandonaram para cavar cisternas próprias, porém rachadas, que nem água tem. E aí dos versículos 14 a 17, Deus vai olhar para o povo e dizer: olha, o meu povo não é escravo desde que nasceu, contudo, por decisão, eles se tornaram escravos. E assim o fizeram, porque me abandonaram, ou decidiram me abandonar. E aí no versículo 17, Deus diz: vocês são responsáveis por isso. Porque vocês quiseram me abandonar. Vocês quiseram voltar para a vida de escravidão, da qual eu já tinha libertado vocês. Vocês viraram as costas para mim. E vocês são responsáveis pelo que aconteceu. Dos versículos 18 a 19, Deus vai lembrar o povo da sua falta de temor. Deus olha para o povo e diz assim: olha, vocês me abandonaram e vocês não tiveram temor a mim. Dos versículos 20 a 25, Deus vai lembrar o povo de suas próprias escolhas, quando Deus diz: olha, há muito tempo, versículo 20, eu quebrei o jugo de vocês, e despedacei as correias que prendiam vocês, mas vocês olharam para mim e disseram: não queremos te servir, Deus. Sabe quando tem um vídeo no Instagram de um pastor que tira uma ovelha, pastor literal, que pega a ovelha animal que estava caída em um buraco, e aí se esforça para tirá-la, e quando tira a ovelha começa a sair pulando, e cai no buraco de novo. É isso que Deus está dizendo para Israel: eu tirei vocês, mas vocês decidiram voltar. Eu libertei vocês da escravidão, e o que é que vocês quiseram? Continuar sendo escravos. No versículo 25, Deus olha para o povo e diz acerca que este povo amou deuses estranhos. E ao convite de Deus, eles recusam e dizem: não adianta, eu amo deuses estrangeiros e continuarei indo atrás deles. Deus está convidando o povo a um arrependimento, e o povo está dizendo: não adianta, não perca tempo, eu amo Baal, eu amo a idolatria, e eu vou continuar indo atrás. Dos versículos 26 a 28, Deus traz a memória do povo de que essas suas escolhas os conduzirão à vergonha. Versículo 27, o povo pega madeira e pega pedra e chama de pai e mãe. E Deus diz: ao invés de vocês virarem o rosto para mim, vocês viraram as costas.
Só que na hora da adversidade, esses deuses de pedra e de madeira não salvarão vocês. Por isso, no versículo 26, Deus diz: assim como o ladrão fica envergonhado quando é pego em flagrante, vocês se envergonharão da sua má conduta. E aí, dos versículos 29 a 37, Deus vai terminar esta primeira profecia rebatendo as acusações do povo. Porque o povo ainda tem a audácia de fazer denúncias contra Deus. E aí Deus agora passa a argumentar de modo que as denúncias do povo não irão prevalecer, porque Deus olha para eles no versículo 17 e diz: olha, vocês se rebelaram contra mim, vocês agora me denunciam, mas foram todos vocês que se rebelaram contra mim. Deus olha para o povo dos versículos 31 e 32 e diz assim: olha, vocês se esqueceram de mim. E aí faz uma comparação dizendo: o jovem não se esquece das joias, uma noiva não se esquece dos seus enfeites nupciais, contudo o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fins. E aí o povo estava se envolvendo com o Egito, e a profecia termina com Deus dizendo: eu vou sentenciar vocês. Vocês não levam a sério uma mudança de rumo, mas vocês vão se decepcionar com o Egito. Porque o Egito não vai ajudar vocês nas horas de necessidade. E por conta disso, eu rejeito aqueles aos quais vocês confiam. Esse é o teor, irmãos, da profecia. Esta é a mensagem, a primeira mensagem que Deus dá ao profeta Jeremias. É Deus se lembrando de como era o povo, da fidelidade do povo, do amor que o povo tinha, que o povo o seguia, que o povo se separava para ele, que o povo obedecia. Entretanto, Deus se lembra que os antepassados começaram a ter condutas que Deus não se agradava, que os presentes começaram a postergar e a caminhar nestes mesmos maus caminhos. E aí Deus vai se lembrar dos pecados do povo, Deus vai se lembrar da falta de temor do povo, Deus vai se lembrar das más escolhas do povo, Deus lembrará o povo que estas más escolhas os conduzirão à vergonha, e Deus lembra ao povo de que essas alianças que eles estavam fazendo não eram da vontade de Deus, e que tais alianças os levariam à destruição. Essa é a profecia. Esse é o contexto do texto. Isto que foi direcionado para Judá, para Jerusalém. Mas o que é que a gente pode aprender com isso? E agora, a segunda parte da mensagem a primeira foi: Deus se lembra. E agora a segunda é uma pergunta: nós nos lembramos? E a primeira lição que a gente consegue extrair do texto para nossa edificação é que precisamos nos lembrar de nos esforçarmos para sermos mais fiéis ao Senhor. Deus olha para o povo e diz: lá atrás vocês eram fiéis a mim, só que agora deixaram de ser. E o que podemos aprender com isso? Podemos aprender que nós hoje, enquanto igreja, precisamos nos lembrar sempre de que devemos nos esforçar para sermos mais fiéis a Deus. E o que significa fiel no dicionário Aurélio? Fiel significa dar mostras de lealdade,
não contrariar a confiança depositada, significa ser leal. E eu acho que isso precisa arder todos os dias no nosso coração. Eu preciso ser leal a Deus. Eu preciso lutar para não contrariar Deus. Eu preciso lutar para mostrar lealdade a Deus. Eu preciso lutar e desejar ser fiel ao Senhor em toda a minha maneira de viver. No Salmo 86 e no versículo 11, o salmista olha para Deus e diz: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade, e me dê um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Sabe, assim como a gente luta, irmão, para estudar melhor, para ter uma vida melhor, para conquistar mais, para agradar mais, o esposo luta para agradar a esposa, o filho se esforça para agradar o pai, e aí quando recebe um convite que sabe que vai desagradar o pai, diz: não, eu não posso aceitar, porque eu não posso decepcionar a confiança que o meu pai depositou em mim. Assim deve ser o nosso esforço, quando nos relacionamos ou nos direcionamos a Deus. Eu preciso lutar, me esforçar para ser fiel a Deus. Segunda lição que podemos aprender com o texto: nós precisamos nos lembrar de que devemos amar ao Senhor acima de tudo. E devemos lutar para não trocá-lo por nada. Deus olha para o povo e diz: eu me lembro, quando vocês eram mais jovens e me amavam, como uma noiva. Nós precisamos, irmãos, amá-lo a cada dia mais. Nós precisamos amá-lo acima de tudo. Nós precisamos amá-lo mais do que os nossos sonhos. Nós precisamos amá-lo mais do que os nossos bens. Nós precisamos amá-lo mais do que as nossas realizações. Nós precisamos amá-lo mais do que as nossas amizades. Nós precisamos amá-lo mais do que o pecado. Nós precisamos amá-lo mais do que o mundo. Nós precisamos amá-lo mais do que a nossa família. Nós precisamos amá-lo mais do que o dinheiro. Nós precisamos amá-lo mais do que os luxos, mais do que os status, mais do que a nossa própria vida. Nada pode sobrepor o amor do Senhor. Nada pode tomar o primeiro lugar do Senhor. Precisamos amá-lo mais. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Mateus capítulo 22, versículos 36 e 37, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Josué capítulo 23 e versículo 11, por isso dediquem-se com zelo a amar o Senhor seu Deus. Irmão, eu não estou dizendo de amar o que Deus pode dar. Eu não estou dizendo de amar o que Deus pode fazer. Eu estou dizendo de amar a pessoa do Senhor Jesus.
Aleluia, é de ser apaixonado por Ele, é de dizer: olha, eu vinha para cá ouvindo um louvor, e o louvor diz: eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver longe do palco, eu consigo viver sem ter amigos, e sentir a dor de um excluído, mas sem Deus não dá. Nós precisamos amá-lo mais. Se ninguém aqui precisar, eu preciso amá-lo mais. Precisamos amá-lo acima de tudo. Precisamos que este amor não se limite em belas palavras, mas que seja transformado em prática na nossa vida. Senhor, eu sou um pecador, um miserável, mereço o inferno, mas eu te amo, Jesus. O povo deixou de amar a Deus, irmãos. E nós precisamos nos lembrar de amá-lo. Não podemos trocá-lo por nada. Eu falava no meu trabalho essa semana. Trouxeram lá um assunto polêmico, tem ninguém crente lá, e aí começaram a debater, e sempre se volta para nós, né? Qual é a sua opinião, como que você vai se manifestar com isso? Diga: mas a gente não consegue, não dá para fazer isso, a gente luta para não fazer isso. Não, mas é da carne, é do sentimento, é de não sei o quê. E qual é o argumento de que vocês usam para isso? Aí eu pensei e disse: é porque Ele me amou muito, a ponto de se entregar por mim, de deixar a sua posição de Deus. E quando Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, diz: mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou. Isso é amor. E como é que vamos retribuir este amor? Nos esforçando para não trocá-lo por nada. Muitos têm trocado Jesus por minutos de prazer, por posições neste mundo, mas nesta manhã o Senhor nos diz: amem mais a mim. Precisamos nos lembrar de pelejar com todas as nossas forças para seguirmos ao Senhor e obedecê-lo de todo o nosso coração. Deus olha para o povo no versículo 3 e diz: eu me lembro quando vocês me seguiam até pelo deserto. O deserto não foi impedimento para o povo deixar de seguir o Senhor. Nós precisamos lutar para segui-lo em todos os caminhos, porque é muito fácil seguirmos a Deus no palácio, é muito fácil seguirmos a Deus quando as portas estão abertas, quando a saúde está boa, quando tem dinheiro na conta, quando tem o que quer. Mas o que Deus quer do seu povo é que continuemos seguindo-o, até se porventura necessitarmos de enfrentar o deserto. Pregam hoje um evangelho de facilidade, um evangelho de conquista, um evangelho que vai dar tudo certo, você vai ter sucesso, tomara a Deus que dê, tomara a Deus que tenhamos, mas e se não tivermos? E se não der tudo certo? E se quem a gente ama, a gente orar para Jesus curar, e ao invés de curar, o desejo de Deus for levar e Ele levar?
E se a gente orar para Ele manter a porta aberta e a porta se fechar, e a gente tem aquele jargão, fique em paz, Deus vai abrir uma porta maior. E se Ele não abrir uma porta maior? E se não? A gente vai deixar de segui-lo, a gente vai deixar de amá-lo. Deus nos livre da teologia da prosperidade, Deus nos guarde da teologia liberal, Deus nos esconda da teologia do determinismo. Determina, ponha Deus na parede, Ele que é Deus. Se Ele matar, Ele tem razão em matar. Se Ele manter a porta fechada, Ele tem razão em mantê-la fechada. Deus tem razão em tudo. O negócio é, será que iremos continuar seguindo? O povo seguiu pelo deserto, mas quando foi para uma terra fértil, deixou de seguir. E Deus está dizendo, eu me lembro. Que o deserto não seja impedimento, que o deserto não nos crie barreira, para que nós continuemos seguindo. Abacuque disse no capítulo 3 do seu livro, na sua oração final, sabendo disso que Jeremias sabia, da destruição que viria sobre Judá, da invasão da Babilônia, da morte, da destruição, do pecado, da correção de Deus. Sabendo de tudo isso, ele olha e diz, Deus, eu sei que o deserto será grande, eu sei que o deserto será difícil, eu sei que nós iremos entrar no deserto, porque escolhemos o deserto, mas ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas das malhadas, e nos currais não haja um gado, todavia, Deus, eu continuarei me alegrando no Senhor, e exultando no Deus da minha salvação. Eu vou lutar para te seguir, Deus. Eu vou lutar para te adorar até no deserto. Precisamos. Além disso, precisamos lutá-lo para obedecê-lo de todo o nosso coração. O povo obedecia o que Deus havia falado acerca dos primeiros frutos das colheitas, só que depois deixou de obedecer. E nós precisamos lutar para obedecê-lo, mesmo não entendendo o que é que Ele está nos pedindo. E ainda que aquilo que Ele esteja nos pedindo seja contra a nossa vontade. Lucas capítulo 5, versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Vai ter hora, irmão, que a gente vai obedecer a Deus com prazer, com alegria, com gozo, com vontade, mas vai ter hora que a gente vai precisar obedecer a Deus, só porque Ele é Deus. Não vamos ser hipócrita não, de dizer que toda hora a gente obedece a Deus com um sorrisão aqui. Não somos. Tem hora que Deus fala o que a gente não quer ouvir. Tem hora que Deus manda a gente para onde a gente não quer ir. Tem hora que Deus determina aquilo que a gente não quer. E aí, vamos deixar? Não, precisamos nos lembrar de obedecê-lo de todo o nosso coração. Quarto, caminho para o encerramento. Precisamos nos lembrar de nos envergonharmos e de nos arrependermos de nossos pecados. Deus, se utilizando da instrumentalidade do profeta, olhava para o povo e dizia, estão pecando. Estão no pecado da idolatria, estão no pecado da ingratidão, estão andando sem temor, estão no pecado da infidelidade,
deixaram de me seguir. E o que é que o povo está fazendo? Ao invés de virar o rosto para Deus, dá as costas. Sentiam prazer pelo pecado e não se arrependiam dele. Irmãos, o mundo mudou. A tecnologia aumentou, avançou. Os padrões de hoje não são mais os padrões de ontem. Mas pecado ainda é pecado. O pecado ainda afasta o homem de Deus. O pecado ainda mata física e espiritualmente. O pecado ainda quebra a comunhão com Deus. O pecado ainda é e sempre será odiado por Deus. O pecado deve ser rejeitado por nós. O pecado deve ser acidente em nossas vidas. Não devemos ter prazer no pecado, antes devemos sentir repulsa, nojo, vergonha e recorrermos à graça de Deus, arrependidos de nossos pecados. Porque a prática do pecado ainda levará aquele que pratica ao inferno, e quem diz isso é a palavra. Precisamos chorar pelos nossos pecados. Precisamos nos arrepender de termos ofendidos e entristecido a Deus com os nossos pecados. Não podemos pecar em paz. Mas para muitos isso hoje é um discurso de ódio. E infelizmente, para crentes e líderes, mas o pecado ainda é pecado. Irmão, mas não pode falar assim. Pecado ainda mata, irmão. A gente não pode flertar com o pecado. A gente não pode ter paz no pecado. Pecamos, infelizmente pecamos. O maior de todos os pecadores aqui sou eu. Mas a gente precisa sentir vergonha. A gente precisa chorar pelos nossos pecados. A gente precisa ter vergonha de chegar diante de Deus com os nossos pecados. E precisamos chorar pelos nossos pecados. Ô irmão, eu não estou acusando nenhum pecador, porque eu sou pecador. Mas nós precisamos denunciar os pecados, a começar dos nossos. O povo tinha prazer no pecado. O povo não estava nem aí para Deus. Um belo exemplo disso é o Salmo 51. Quando Davi reconhece o seu pecado. E aí ele começa a escrever. Ele não faz o que Adão fez, dizendo, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele bate no peito e diz, eu que pequei. Contra ti somente pequei. E fiz o que era mal aos teus olhos. De modo que está certa a tua reprovação. Estou envergonhado porque eu nasci em pecado. E em pecado me concebeu minha mãe. E eu sei que tu amas a verdade. Por isso eu te peço, me purifica com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito reto. Não me lance fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Eu tenho vergonha do meu pecado, Deus. Eu me arrependo do meu pecado, Deus. Eu quero estar em tua presença. O Espírito Santo clama por santidade. Irmão, não estou dizendo de religiosidade, tampouco de usos e costumes.
Estou dizendo do que a Bíblia diz que é pecado. E o padrão de santidade que ela mesma estabelece. O Espírito de Deus, nesses últimos dias, que a noiva está na terra, está clamando por santidade. Precisamos nos lembrar de como é importante temer ao Senhor. Deus olha para o povo e diz: vocês não me temem mais. E aí a gente precisa entender que Deus é nosso amigo, mas Ele continua sendo Deus. Que Deus é nosso Pai, mas Ele continua sendo Deus. Deus é o nosso conselheiro, mas Ele continua sendo Deus. Deus é o que você quer que Ele seja, mas não o tire. Ele não deixará de ser Deus. Por isso que precisamos respeitá-lo e reverenciá-lo, porque Ele é Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sexto, precisamos nos lembrar de nos esforçarmos para melhor do que ontem. Eu preciso lutar para servir Jesus melhor a cada dia. Aquela mulher que Lucas a denomina no capítulo 7, versículo 38, como uma pecadora, chega diante dele com um vaso de alabastro, deposita aos seus pés, chora e entrega tudo. Ela entendeu isso daqui. Ela precisava e ela se esforçou para servi-lo melhor. Eu concluo, irmãos, rogando, suplicando, pedindo, que não nos esqueçamos, ou que precisamos nos lembrar de nunca nos esquecermos do Senhor Jesus. Precisamos nos lembrar que Ele é o nosso tudo e que sem Ele nada somos. Precisamos nos lembrar que um dia Ele irá voltar e que devemos a cada dia aguardá-lo ansiosamente. Precisamos nos lembrar que enquanto estivermos aqui, devemos sempre nos esforçar para servi-lo melhor. Precisamos nos lembrar que a unção, que a comunhão e que a intimidade com Ele é mais importante do que as técnicas e do que os diplomas. Precisamos nos lembrar de Jesus. 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 8, o apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo diz: Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, que ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Timóteo, lembra de Jesus, rapaz. Meus irmãos, ao meditar neste texto, há umas 3 semanas atrás, esse texto me fez pensar. E se Deus descesse aqui, e Ele está aqui, mas digo visivelmente, corporeamente, e se Ele tomasse o centro, e nós fizéssemos uma fila, para passarmos um a um diante dEle, o que Deus falaria acerca de nós, ao dizer: eu lembro de você?
E aqui não estou dizendo de perfeição, irmão. Aqui eu estou dizendo de luta diária para agradá-lo. Será que ele diria, eu lembro que você orava mais, Guilherme? E que na tua agenda eu tinha prioridade. Mas hoje a gente vai ficando, não sei o que a gente vai ficando, e a gente vai deixando o tempo que tinha, sempre com bons argumentos, e Deus dizendo, eu lembro, Israel, como você se esforçava para meditar na minha palavra, e tinha prazer na minha palavra, e se alimentava da minha palavra, mas hoje nem a minha palavra você abre mais, senão no culto. Não estou dizendo, irmão, de cargo, de posição, de título, estou dizendo de vida com Deus. Que o pastor presidente precisa ter, mas que o membro mais novo também precisa ter. Eu lembro da tua humildade, quando não importava quem iria pregar, se tinha uma boa teologia ou não, se tinha uma boa oratória ou não, mas você queria ouvir a minha palavra, e ainda que o português saísse errado, você entendia a minha mensagem. Mas hoje, se não utilizar o português coloquial, não pregou correto. Eu lembro, ando mesmo com a voz ruim, e se tiver o dom do canto, irmão, esse Jesus não deu para todos, mas o seu prazer era de me louvar. Eu lembro, irmãos, eu digo de mim, irmãos, aquele negócio que a gente tinha quando menor. Eu não vejo a hora de ir para a igreja. Eu não vejo a hora de chegar lá e não importa quem ia estar na escala para abrir culto, para cantar, para pregar ou para falar não sei o que. O que importa é que a gente sabia que Jesus ia falar e que o Espírito de Deus ia se manifestar. Mas a gente está perdendo esta essência. E Deus está dizendo, eu me lembro. Quando Deus levantava os seus vasos, os seus profetas, e a gente baixava a cabeça com temor. Hoje estão querendo até profetizar, até processar quem prega a palavra de Deus e quem fala o que Deus manda. Bendito seja Deus. Fique de pé, por favor. Eu preciso me lembrar de servir Jesus a melhor. E eu preciso. Alguém aqui precisa também? Me lembro. Tinha batismo com o Espírito Santo. Tinha salvação de vidas. O pecador se arrependia e chorava aceitando Jesus. Está faltando isso no nosso meio, e o Senhor está dizendo, eu me lembro de como vocês eram. Mas quem se esqueceu fomos nós. Por isso fica a reflexão nesta manhã, a começar de mim. E eu lembro. Deus nos ajude a servi-lo melhor. Se alguém aqui nesta manhã que deseja entregar a sua vida a Jesus, erga a mão, nós queremos orar por você. Se alguém em casa
que ouviu a palavra do Senhor e um dia já o serviu, e nesta manhã Deus lhe trouxe a memória de quão bom era, e você deseja voltar. Ore na tua casa, se arrependa dos seus pecados, confesse-os a Deus e o Senhor o perdoará. E nós aqui nesta manhã iremos orar. Orar pedindo para que Jesus nos ajude a sermos crentes melhores, a termos mais comunhão com Ele, mais intimidade com Ele, e a lutarmos para não entristecermos Ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti, da Tua santa e gloriosa presença, nós nos colocamos em oração e pedimos a Tua misericórdia, pedimos a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Desperta, Jesus, aquele que está dormindo. Desperta aquele que está cocheando em dois pensamentos. Nos ajude a Te servir melhor. Nos ajude a lembrarmos, Senhor, que Tu mereces o melhor da nossa vida e de todo o nosso ser. Nos ajude a andarmos nos Teus caminhos, a Te obedecermos, a Te amarmos, a orarmos, a jejuarmos, a nos humilharmos, a consagrarmos, a Te buscarmos e a termos prazer no Senhor. Em nome de Jesus. Eu termino, irmãos, contando uma visão que o Senhor me deu no dia de ontem. O Senhor me levou até um galpão muito grande. E nesse galpão, eu via inúmeras macas. As luzes estavam na sua quase totalidade apagadas, e restava uma meia apagada e piscava. Sabe quando está para queimar? Eu olhava para o teto, e me virava e olhava para a nave do galpão. Eu via muitas macas, inúmeras macas, com pessoas deitadas nelas, cobertas da cintura para baixo. Eu perguntei ao Senhor e disse: Senhor, o que é isso? E o Senhor disse para mim: muitos estão mortos espiritualmente. Muitos já morreram espiritualmente. Muitos não se lembram mais. Muitos se esqueceram de Jesus. E o Senhor dizia para mim, e com muito temor e tremor eu digo aos irmãos, que nós precisamos lutar e cuidar da condição da nossa alma e da nossa vida espiritual. Assim como há necessidade de nos alimentarmos, de nos vestirmos, de trabalharmos, e estudarmos e fazermos N coisas, se não nutrirmos nossa vida espiritual, ela morrerá. Muitos deixaram de se preocupar com isso. Deus fará, irmãos, uma obra muito grande. Ai, como é difícil. Vai ter um reboliço muito grande na terra. Irmão, a terra vai gemer, irmão. A terra vai gemer, a terra vai gemer. Nós precisamos cuidar para não nos esquecermos de Jesus. Deus nos ajude.